Olá, Vida Plena, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast de Pai para Pai, na verdade, o nosso último podcast. Obrigado você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha sido muito abençoado, mas quero te dizer que ainda nesse vídeo você vai ser mais que abençoado, né, Arthur? Certeza. Como eu disse no podcast anterior, né, a expectativa continua lá em cima. Sim. A gente continua com força total aqui e muito ansioso para escutar mais uma história. Eu que sou apaixonado por ouvir histórias, estou ansioso para escutar mais uma. Ayrton é o nosso convidado de hoje. Ayrton, se apresenta aí para o nosso povo. Bom, meu nome é Ayrton, eu tenho 51 anos, sou casado com a Noemi há 31 anos já, né? Então já tem um bom tempo aí. Um casamento aí abençoado, feliz, né? Deus tem nos abençoado. É muito bom, né? Na realidade, estar aqui compartilhando um pouco da minha vida com vocês. Bacana, bacana. Vai ser especial, tenho certeza disso. Ayrton, pra gente começar, conta um pouco da tua história pra nós. Na realidade, eu casei muito cedo. Casei com 20 anos, faltava 2 meses ainda para completar os 20 anos, né? Eu tava com 19, vamos 19, né? Faz 19 anos, ainda faltava 2 meses ainda. Tive que pegar a autorização do meu pai para casar, né? Porque só com 21 lá para assinar a papelada. E tinha sonhos, né? Tinha sonhos. As coisas não aconteceram bem da forma que eu queria no começo, né? Questão de trabalho, finanças, né? E a vida foi passando e se adaptando ao casamento, né? E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e chegou o momento que pensamos, vamos ter um filho. Aí, tranquilo, né? Vamos ter um filho, então. Aí a Ana me parou de tomar medicação, que tava lá, para não ter filhos, né? E aí, passou 1 mês, 2 meses e nada. 3 meses e nada. A gente começa assim, 4, 5, 6 meses e nada. 1 ano e nada. Daí eu falei, amiga, será que tem alguma coisa errada com a gente? Né? Tá demorando. Tá demorando. Aí passou, daí ela falou, não, eu acho que vai acontecer. Daí passou mais 1 ano, mais outro. Daqui a pouco já faziam já uns 5 anos de casado e nada. E foi passando o tempo e a Noemi ficava triste, todos os dias das mães ela ficava bem triste, né? Quando chegava nessa época, né? E eu tinha uma confiança em Deus, eu tinha certeza que eu teria um filho, nós íamos ter um filho. Só não sabia a hora, né? E aí a gente resolveu ir no médico para ver o que está acontecendo, né? Fomos no médico, chegamos lá, fizemos todos os exames e, por incrível que pareça, não tinha nada errado com a gente. Tá um pouco baixa a ovulação, mas nada que impedisse, digamos assim, de ter filho, né? E aí a gente decidiu adotar. Vamos adotar? Aí eu falei, vamos adotar então. Para mim não teria problema nenhum, nem para ela, né? E entramos na fila de adoção. Passou-se um bom tempo. Nós estávamos aqui na Igreja da Vida Plena desde o primeiro culto, né? Teve um encontro patrimônio da igreja. Patrimônio, é. Aí fomos para o encontro com Deus. Chegamos no encontro com Deus. Caderninho que nos deram aquele dia lá, muito importante. E lá falava assim, coloca teus sonhos. Aí eu falei, então, vamos pôr meus sonhos, né? Então, tá, eu falei, primeira coisa, ter um filho. Já coloquei lá. Daí eu olhei para minha situação financeira e falei, Senhor, quero ganhar tanto. Olhava assim, não, é impossível ganhar tanto. Não, para Deus é possível. Falei, pode demorar. Falei, então vou pôr em dólar, senão vai desvalorizar, né? Boa. Ótima essa. Aí coloquei em dólar. Daí, e falei, quero uma casa também, né? Onde que eu moro hoje. Falei, quero uma casa aqui também, Senhor, nesse bairro. E aí coloquei no meu caderninho. E aí o tempo foi passando e eu comecei a ticar lá as coisas que Deus nos abençoa, né? Então veio o Victor, né? Uma bênção, né? Pegamos ele recém-nascido, né? Papai desde os primeiros dias lá, então, choro de noite, revezava a noite, metade da noite a Noemi dormia, metade era eu, então, e no outro dia ia trabalhar, né? Vivendo nas fases de pai e mãe pai mesmo. Não tinha muita moleza não, né? E passou-se o tempo, e a gente foi passando o tempo, mais 1 ano, 2 anos, quando deu 3 anos e meio, como naquela época você podia fazer os processos e mandar para outra cidade, a gente espalhou o Paraná inteiro, né?
Eles que estavam com Atirou pressa, pra todo lado. E aí, 3 anos e pouco depois, ligaram lá de Laranjeiras do Sul, falando, Ayrton, você tá na fila de adoção, tem uma menininha aqui, você quer ainda? Eu falei, uma menininha, legal, né? Vamos sim. Casalzinho. Só que não é uma, é 2. Daí eu falei, meu Deus do céu. Eita! Daí eu falei, eu olhei assim, a situação financeira, não estava muito boa. Daí eu falei, não, mas se Deus nos deu essa oportunidade, né? Não é pegar uma só, é pegar as 2, né? E a gente dá um jeito, né? E ficamos assim, fui lá, trouxe elas, né? Uma benção na nossa vida, muita alegria, muita festa, a família se aproximou da gente, foi bem aceito, foi muito legal mesmo, né? Uhum. E foi passando o tempo, né? Foi crescendo os meninos e eu entrei num desafio profissional diferente, a gente abriu uma empresa e no começo, às vezes você gasta mais do que ganha, né? Uhum. Então, e foi passando o tempo. Aí a gente pegou e eu levava meus filhos pro shopping, chegava lá aqui no shopping, e tinha aquelas maquininhas lá de fliperama, eu soltava eles lá, era a maior alegria, jogavam em todos os brinquedos. A única diferença é que a gente não comprava ficha, era só na demonstração. Deixava eles lá. Eles achavam que estavam jogando. achavam que estavam jogando. Até eles descobrirem que realmente Precisava de ficha. precisava de ficha. Né? Daí Caiu a ficha pra Daí eles. eu parei um pouquinho de levar eles. Tem que pensar em outra coisa agora. Vamos achar outra diversão, né? Mas na realidade, criança, até a adolescência, eles não ligam se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. O importante, na realidade, é o amor. O carinho que você dá. Mostra que você tá ali, mostra que você é o pai, mostra que o que eles precisarem, você tá ali. Isso faz toda a diferença. Para eles não importa se aquela roupa é a melhor roupa do mundo ou a roupa lá da casa, uma casa simples aí, que vende roupa em conta, né? Uhum. Ou até uma roupa usada, né? Então, o que a gente vê na realidade é esse, é o amor. O amor que você dá para eles faz toda a diferença. Você estava comentando, Ayrton, que o Victor veio recém-nascido, Sim. né? E as meninas já vieram um pouquinho maiores, 10 né? meses. E você não comentou o nome delas. Assim, a Isabela e a Gabriele, né? Que são as gêmeas, é uma bênção, né? E o Victor Emanuel, que também é uma grande bênção na nossa vida também. Então você pegou eles em momentos diferentes, né? As Sim. meninas já vieram um pouquinho maiores, então você já teve uma outra relação com as meninas, né? Sim. Para as meninas, menina é diferente de menino, né? A questão da educação também, né? Uhum. Não é a mesma coisa, né? É outro desafio que você tem. Mas orando, pedindo sabedoria, né? Tendo apoio, até da igreja aqui, né? Com cursos, muitos cursos aqui feitos aqui na igreja. Muito apoio, né? Muitas ferramentas para você trabalhar, pais e Verdade. filhos. Isso nos ajudou bastante, né? Todos os pais e filhos que tinha, a gente vinha aqui, participava, né? E isso foi ajudando a gente fazer a coisa certa, né? Você havia comentado conosco que você vem de uma família de 9 irmãos, é isso? Sim. Então, o desafio era esse, né? Porque eu não podia ter um no começo, né? Eu falei, Deus, eu não tenho nenhum. Meu pai teve 10, né? Como assim? Como né? assim? Eu queria um, né? Mas Deus nos abençoou com 3, né? Então, tá ótimo. E não precisa mais, tá? Pode parar aí já. Já ia perguntar isso, é pronto para mais 7? Não. Quer passar teu pai? Não. 3 tá bom, tá ótimo. Nas atuais conjunturas hoje é mais complicado, Verdade, né? Naquela verdade. época já era diferente, né? Ah, sim. Legal. E beleza. Então aí a família, os 3 filhos, e agora você está numa fase bem bacana, né? Os filhos adolescentes, É verdade. né? Elas É um estão com desafio. quantos anos? As meninas estão com 15 anos, E o Victor, o Victor com 19. como é que tá sendo essa, né? Essa fase para você como pai, assim? Quais têm sido os desafios para você? Acho que cada fase do filho é um desafio, né? Sim. Primeiro você lá tá criança pequenininho, só que você controla, né? Porque quando é pequenininho, quando tá lá até os 8, 10, 12, até os 13, eles têm um controle praticamente total, né? Depois dos 14, aí eles já vão tendo a opinião deles própria, eles já vão querendo fazer da maneira deles, né? E a gente coloca os princípios aí, né? Sim. Vai pra palavra e coloca a palavra de Deus. Nós temos, assim, uma coisa importante lá que nós estamos fazendo já há mais de 6 anos. Nós demos Provérbios, né? Provérbios é um livro que nos ensina
quase tudo da nossa vida, tanto finanças, Verdade. como filhos, como comportamento, né? De todos os sentidos, nós temos colocado isso na vida deles para que eles possam ser uma pessoa melhor, né? E realmente Deus tem abençoado. E eu falo, é um desafio, né? Adolescente, às vezes as pessoas falam, adolescente é aborrecente. Eu falo, não, comigo não vai ser diferente. Imagina, tô tentando fazer tudo certinho, mas na realidade é uma fase que todos vão passar. Sim. Né? Todos vão passar. Verdade. Mas é ali que você tem que mostrar para eles que o caminho, verdade, né? É ali que você tem que falar, não, filho, é assim, 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 não adianta você fazer errado, vai pagar por isso, né? Já tem as consequências, né? Mas é um desafio, né? Desafio, acho que todo pai dessa fase tem. Né? Sim. Uma coisa que a gente queria, assim, conversar um pouquinho, escutar um pouquinho de você, sobre essa experiência específica da adoção, né? A gente sabe que a gente escuta muitas histórias sobre situações entre pais e filhos que entram em conflito por causa da informação da adoção, quando isso acontece, como isso aconteceu, em que circunstâncias, às vezes o filho não está preparado, às vezes os pais eles acabam passando essa informação de uma forma que não é tão bacana. Ou você sabe por outras pessoas, Ou né? fica sabendo por terceiros, né, muitas vezes. Como é que foi essa experiência para você e para Noemi, de você abrir para os seus filhos essa questão que eles são adotados? Sim. Quando a gente adotou, começando pelo Victor Emanuel, eu ganhei um livro de uma pessoa aqui da igreja, né? De um casal aqui da igreja, mostrando como que eu devia proceder, que me ajudou bastante, né? E esse livro contava a história muito linda da pessoa, como ele foi adotado. Então, esse livro eu preparei quando eles já tinham 6 meses, 7 meses, assim, que eu possava entender um pouquinho já. No caso do Victor, as meninas já vieram um pouquinho depois, né? Mas ali eu já comecei a contar essa historinha para eles. E essa historinha falava que Deus preparou, né? Deus preparou essa pessoa para mim, e eu fui preparado para elas, né? E de uma maneira bem, bem tranquila, bem simples, né? Não semeando alguma dúvida no coração deles, né? Que a gente amava elas, que queria elas, que foi uma decisão nossa, né? Que a gente correu atrás, nós fomos atrás deles, né? Que elas não contamos nenhuma história triste para eles, que eles foram rejeitados, não criamos nada no coração dele de rejeição, mas ao contrário, falamos que Deus preparou uma pessoa especial para que nos desse esse privilégio de ser pai deles, né? Não foi aquela coisa de falar, não, né? Você foi rejeitado, você foi largado, até falar mal da pessoa, talvez nem conheça, né? Vocês trabalharam diferente isso. Trabalhamos. E nós somos tão tranquilos assim, que a gente criou de uma maneira tão tranquila, que hoje, né, que já estão ficando aí, que nem o Victor, com 19 anos, tá crescendo, vai ter os filhos dele. Se ele quiser um dia se achar, né, os genitores, que a gente fala genitor, no caso, pai somos nós, a pessoa que a gente, né? Sim. Então, eles podem ir atrás. Eu não tenho assim, que vai lá me trocar, isso, não. Eu sei o que eu plantei no coração deles, né? Então, se eles eu quero ir atrás, pode ir, não tem problema, né? Para nós não tem problema nenhum essa questão, né? Quero ir lá, quero ajudar eles, eu nem sei qual é a situação deles, né? Uhum. Nem sei se é possível encontrar ou não. Mas eu não penso nisso. Eu penso que o amor que eu tenho por eles são meus filhos, não tem como mudar isso, né? Não tem. Eu acho muito incrível essa questão. A gente trouxe esse assunto da adoção aqui para você contar o contexto, porque nessa verdade, isso aqui é a história de cada um de nós, né? Espiritualmente, Romanos 8 vai falar que nós recebemos um espírito de adoção. Todos nós entramos na família de Deus por uma forma de adoção. Exatamente. E para mim fica muito claro, assim, quando você fala que o amor é o vínculo principal deles, né? Quando você trabalhou essa história com os seus filhos, dentro do vínculo do amor, ficou muito claro, assim, a questão da confirmação da identidade de quem eles são. Por isso, quando você fala assim, não, eu não tenho medo de você procurar os seus genitores, porque assim, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, e isso não vai mudar. Verdade. Né? Eu achei muito, muito, muito interessante esse ponto. E é tão interessante, porque hoje, que eu conheço, né, teus filhos, é tão legal porque eles seguem o exemplo dos pais, né? Eles seguem o exemplo lá do Ayrton e da Noemi. Porque todos vocês hoje servem aqui na casa. Conta um pouquinho a respeito disso para nós. Então,
o que a gente sempre trabalhando na igreja, desde quando eles nasceram, né? Nós estamos trabalhando na igreja e trouxemos eles sempre, eles viram nós. Então eles seguem, na realidade, nosso exemplo, né? Daí hoje as meninas trabalham com nós no apoio, né? O Victor trabalha na iluminação, né? E aí trabalho e gosto e amo o que faz, não é nada forçado, né? Porque a gente não fala, você é obrigado aí. Não, eles viram o que a gente estava fazendo, se interessaram por isso, né? E estão na casa servindo. Isso ajuda eles também a se afastar dos amigos aí de fora, né? Porque vocês têm uma amizade aqui na igreja, por exemplo, uma amizade bem mais saudável do que o mundo aí fora cheio de armadilhas, né? Verdade. Então eles estão servindo a Deus, estão já servindo, né? Como a gente está servindo, eles acharam bonito isso, né? Primeiro é por bonito, né? Na idade deles, né? Depois eles começam a ver o valor que tem, né? E a importância disso, ela é tão grande, porque eles se firmam de tal forma em Deus, não por causa... Eu estou em Deus por causa dos meus pais. É consequência da vida dos pais. Que quando eles estão em outros lugares, um exemplo, na escola, os princípios são sempre muito mais fortes. E o fato de eles estarem envolvidos sempre vai fazer com que eles olhem com mais detalhe as situações para não cair nas ditas armadilhas, firma mais eles. E o bacana de tudo isso, eu vejo, porque como eu conheço bem a tua família, eu vejo bem, eu percebo isso, né? As meninas olhando para você aqui, não olhando assim, meu pai, né? Elas olham um homem experiente em servir ao Senhor e elas querem servir igual. Então, essa questão do exemplo dentro e fora de casa é de suma importância. Você consegue enxergar eles, né, agindo dessa forma, vendo você, tendo você como espelho? Então, o que eu vejo, a questão de princípios, né? Você planta para depois colher. Então, o meu pai, eu via ele, né, levantava de manhã cedo, lendo a Bíblia. Eu passava lá e nem ligava, né? Acho que eu ia levantar mais cedo para ler a Bíblia, né? Piazão, adolescente, né? Não queria nem saber disso, né? Mas eu passava lá, olhava assim e tal. Eu ia na igreja e tudo, mas não tinha aquela vontade de ficar lendo a Bíblia, a palavra de Deus ali. Só que ele deixou um exemplo. E hoje eu faço isso. E eu tô plantando no coração dos meus filhos para eles também fazer isso. Então, é uma sequência que vai. E o que eu falo hoje pros pais, não desista do teu filho. Ele tá ali, alguma coisa que você não tá gostando, na adolescência principalmente, né? Eu não gosto disso, meu filho, e tal. Tem pais que se afastam dos filhos. Porque tem momentos na nossa vida que você tá tão com teus afazeres, corre pra cá, corre pra lá e tal, e daí vem um filho, às vezes fala alguma coisa que você não gostou, você quer já se afastar dele, você quer, vai pra lá, né? Explode com ele. Mas você tem que segurar um pouquinho e pensar, não, esse é uma bênção na minha vida, né? Eles são uma bênção na minha vida e eu vou ser o exemplo para eles. Eu vou tentar fazer o melhor. Nem sempre você consegue fazer, mas está tentando. Isso conta para Deus, né? Sim. Eu vejo assim que Deus não é nenhum carrasco, Deus é amor, né? E se Ele vê que você está tentando fazer a coisa certa, né? Então, ele vai te ajudar, né? Por exemplo, agora a gente tá aí nas 5h45 da manhã, aí nas lives, né? Às vezes dá preguiça mesmo de levantar 5h45, né? Você fala, não, mas hoje não, hoje eu posso dormir até mais tarde, né? Ainda mais eu que trabalho, não tenho horário fixo, né? Então, quer dizer, não tem que eu preciso estar lá a tal hora, não. É mais flexível, né? Mas eu vejo que estou plantando e vou colher lá na frente, né? E é a mesma forma. Então, pais, não desista dos seus filhos. Mesmo que, quando você estiver falando com ele, dando conselho, ele vai dizer que não quer o teu conselho. Mas ele está ouvindo. E depois, quando ele passar para a mesa dele, passar aquele momento lá que ele não quer ouvir você, vai ficar no coração dele. E aí começa a formar o caráter dele, formar a vida. Ele vai, toda vez que ele for tomar uma decisão, ele vai pensar, não, mas meu pai falou isso, aquilo. Mesmo você achando que a tua conversa não valeu para nada, que você está dando conselho, eu cansei de falar isso, cansei de fala, cansei de falar isso, mas não, tá tendo resultado, né? Você vê, assim, tá lá na frente. Eu vejo os resultados assim na vida deles, né? Eu vejo que aquele momento lá, de repente, parece que não soou muito bem para eles, não te ouviram do jeito que eles queriam. Você quer que teu filho chegue, senta do teu lado e fala, pai, assim, ó, quer ouvir, né? Pode falar, pai, tô ouvindo. Não é assim, os adolescentes hoje são diferentes. Ou mundo diferente. Mas você precisa falar para ele, mesmo que de repente ele tá assim, ó, lá olhando e você falando. Pode ter certeza que ele tá ouvindo.
Pode ter certeza. E essa questão, assim, eles são diferentes, mas não é porque eles estão num momento diferente, num tempo diferente, que a gente vai ter que parar de falar, né? E falhar, eles vão falhar. Sim, como Mas a nós gente falhamos. tem que olhar para esse lugar da falha, do erro, e ajudá-los. Porque também eles vão acertar muito, né, Ayrton? Não, com certeza. Vão acertar muito. E a gente precisa enxergar dessa forma, né? Sim. É o que a gente precisa valorizar também o que eles fazem, né? Isso. Quando acertar, você vai elogiar, falar, ó, filho, parabéns, você fez isso, olha, realmente eu gostei do que você fez, né? Porque às vezes tem pais que, às vezes só cobra do filho, mas na hora que o filho faz alguma coisa, digamos assim, por se dar um elogio pra ele, né? Que merece um elogio e tal, faz de conta que nada aconteceu. E na verdade o filho tá ali carente, você, queira ou não queira, ali você é o espelho dele, é o espelho pra ele, né? Então ele quer ouvir de você. Pai, mãe, família são os mais importantes. É mais importante que os amigos. Nós começamos falando sobre sonhos, né? Você sonhou, você escreveu. Você já compartilhou isso com teus filhos? Já. Eles são sonhadores? Eu já coloco para eles. Daí eu falo assim, olha, filho, tudo que você pensar pode acontecer. Falei, cuidado com teus pensamentos, conforme Provérbios, né? Cuidado com o que você está pensando, isso pode acontecer. Tá com medo disso? Pode acontecer. Eu quero tal coisa. Pode acontecer, né? Eu compartilho com eles, né? O que eles quiserem ser, eles podem ser, né? Com a graça de Deus, com a bênção de Deus, né? Então eu falo para eles assim, sonhe, filho, sonhe mais alto. Aqui as meninas querem ser médicas, né? Eu falei, não, filha, não queira ser só médica, queira ser dono do hospital. Que daí você pode ser médica e dono do hospital. A hora que você quiser viajar, você pode deixar o hospital lá. Se sonhe grande, o máximo que vai acontecer é você chegar à médica daí. Mas pelo menos, né, já é médica. Né? Você vai sonhar ser a dona do hospital, mas sonhe grande. Né? Sonhe. O máximo que você puder. Vocês podem sonhar. Quanto custa para sonhar? Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo Deu preço, mesmo né? preço, mesmo tamanho. Eu lembro que o meu filho falava assim, o que você quer ser quando crescer, Felipe? Eu quero ser frentista de posto. Eu falei, não, dono do posto. É isso aí, é isso aí. Porque quando eles são pequenos, eles querem ser cada coisa maluca, né? E o pai é isso mesmo, levar para um lugar, um nível sempre maior, né? Sim, sempre mais alto mesmo. O Ayrton estava falando aqui da importância de estar buscando sempre no Senhor orientação para como educar os filhos, né? Para como criar os filhos. O Senhor me trouxe no coração a história de Manoá, né? Pai de Sansão. Pai de Sansão. Quando o anjo chegou para mulher de Manoá e disse assim, você vai ter um filho tal. Chegou para Manoá, olha, Deus vai dar pra gente um filho. Bacana. Então a próxima vez que o anjo aparecer, você chama ele aqui que eu quero conversar com ele. Né? E aí o anjo apareceu de novo, Manoá chegou e falou assim, pois bem, o senhor vai me dar um filho muito bacana. Como é que eu faço para criar? Porque, na verdade, a gente não sabe. Não sabe. Não vem com manual de instrução. Então a gente tem que estar sempre buscando em Deus a forma de criar os nossos filhos. Porque a gente não sabe, mas dentro da nossa casa pode estar o futuro presidente da República. Verdade. Dentro da nossa casa pode estar a futura médica que vai descobrir a cura para uma doença que hoje é incurável ainda. A gente não sabe. Mas se a gente não procurar em Deus, não buscar em Deus as orientações e as instruções para como cuidar dos nossos filhos e lançá-los adequadamente, a gente corre o risco de fazer com que os nossos filhos não alcancem o seu propósito. E o desejo de um pai é sempre que eles sejam maiores que a gente, né? Com certeza. Tem que ser maiores, melhores que a gente. E é uma coisa que é bem bacana, e você falou sobre isso, que a gente tem que declarar. Verdade. Né? A gente tem que falar. Né? E eu vejo muitas vezes alguns pais não declarando sobre os seus filhos. Né, não sendo profético sobre os seus filhos, não sonhando, porque não é somente sonhar, somente escrever, é declarar esse sonho, né, e falar para eles, não, você vai ser maior do que você imagina, você vai ser muito melhor do que eu, né, porque essa afirmação gera, né, no coração deles o seguinte sentido, meu pai falou que vai dar. Sim. E a voz de um pai tem muito peso, né? Leva de uma forma muito... Assim como também quando se fala palavras pesadas, ruins, também tem muito peso, né? Então, cuidar daquilo que fala, né? Da forma que fala. Prefira a bênção do que a maldição. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Sim. Você estava comentando com a gente, Ayrton, a respeito da forma com que você fala com os teus filhos a respeito de relacionamentos. Né? Até esse momento é um momento muito delicado, né? Propício pra gente começar a falar. A gente sabe que a adolescência... os hormônios borbulham, né? E aquela vontade de se relacionar com outras pessoas, de estar.
Eu tenho uma filha também pré-adolescente, tá com 14 anos, né? As suas estão com 15. E aí uma coisa que eu sempre falo pra ela, pra minha filha, eu falo, filha, entenda uma coisa, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Você já pensou qual que vai ser o seu propósito? O que você vai fazer junto com a pessoa que você está querendo se relacionar? Qual é o propósito de Deus para isso? Queria que você falasse um pouquinho de como é que você aborda os seus filhos a respeito de relacionamento e propósito. Então, pro Victor, como homem, pra mim, não foi tão... Porque pra homem parece que é mais fácil, né? Namorar, vai namorar, né? Quando chegou nas meninas, na realidade, as meninas, elas ainda não namoraram, né? Mas já começou, né? Já, na realidade, já começou, agora vai fazer 16, já começa a pensar nisso, né? E a gente chegou e conversou com ela, falou, olha, a hora que vocês quiserem namorar, vocês podem namorar. Mas você tem que ver com quem vocês vão namorar, por que vocês vão namorar, qual o propósito de namorar, se vai atrapalhar os estudos ou não vai, o que você está pensando. Porque hoje tem muitos pais que falam assim, não namora, proíbe, e aí acaba namorando escondido, né? Então, eu cheguei, conversei, né? Daí a minha esposa também chegou e conversou com eles, falou assim, com elas, né? Falou assim, ó, é assim, assim, assim. Teu pai não vai proibir, mas vocês vão ter que saber muito bem escolher. É cristão? Tá na igreja? O que esse menino faz? O que esse menino tá fazendo aí fora? Já olhou o que ele faz? Já olhou nas redes sociais o que ele tá fazendo? Aí faz um levantamento da vida dele e depois você me fala, né? Aí elas estão bem tranquilas nesse ponto, mas acho que pra mulher já é um pouco mais difícil pro homem, né? Ele quer escolher melhor, parece que ele quer escolher, né? A gente fica com medo, assim, você pensa, né? Eu também tenho uma filha, né? Tá com mais de 20 anos, já fazer 21 agora. E toda a vida eu fiquei pensando assim, mas, cara, vai vir, daqui a um tempo vai vir um carçudo aí, vem sentar no meu sofá, pegar meu controle remoto, mas vai ter que ser um carçudo de Deus, né? É isso aí. Né? Bem, pelo menos. Do bem, tem que ser um cabra bom, né? Eu sempre falei pra ela, escolhe bem. E essa questão do propósito, a Luana sempre falou assim, não, eu quero ser missionária. Eu quero ser missionária, eu quero ir pra missões. E eu sempre usei isso, né, para que ela pensasse, quem você escolher precisa estar alinhado com você, senão o teu propósito pode ficar dependendo com quem você vai ter uma vida, você não venha cumprir o propósito que há em seu coração hoje. Então, é bem isso, né? Isso casa bonitinho para que a pessoa, eles pensem antes de, né, não pensem somente com os hormônios, né? Sim. E além disso, assim, o que eu sempre falo, né, pros meus filhos. Eu, como pai, eu falo a seguinte coisa pra minha esposa e pros meus 2 filhos. A gente sempre se preocupa como pai naquilo que é o melhor pros nossos filhos. Você pensou no carçudo, Agora, eu penso da seguinte forma. Eu tô criando os meus filhos pra eles serem bênção na vida de alguém? Importante. Porque a minha filha, ela pode ser, e ela eu creio nisso, resposta de oração de alguém que tá orando hoje por uma varoa abençoada. Meu filho, daqui uns anos, vai ser a resposta de oração de uma mãe, de um pai, que vai estar orando por um marido para a filha. Verdade. E a gente muitas vezes não para pensar sobre isso. A gente pensa nos nossos, mas a gente não pensa que os nossos muitas vezes podem ser a resposta de oração de alguém. Pai é egoísta mesmo, cara. eu me coloco nesse lugar aí de falar, eu não pensei desse jeito não pensei mesmo, mas tem que pensar. Tem que pensar? Preciso refletir nisso. nisso. Nós, como pais, temos que preparar os nossos filhos para ser bênção na vida de outras pessoas. Verdade. Bacana. Bem pensado. Pensar o outro lado da moeda aí, né? Que bom. Ayrton, hoje você olha para tua família, né? O que mais te alegra quando você olha para os teus filhos, para tua casa e assim, alegra o teu coração? Quando você olha para tua família, o que mais alegra o teu coração? Quando eu olho para eles, eu vejo assim uma realização de um sonho, né? Eu vejo assim que Deus me agraciou, me abençoou. Sinto alegria de estar com eles, né? E vejo assim que Deus é maravilhoso mesmo. E tudo que a gente sonha, confiando, não tem erro, né? Então, você tem a certeza que tudo vai dar certo. Tudo, né? Apesar das dificuldades que todos têm, apesar dos desafios, né? Que todas as famílias têm, que né? Não existe 100%, nenhuma família é 100%, né? Mas
Deus é maravilhoso. Eu sinto muito feliz mesmo, realizado mesmo, e agradeço a Deus pela vida deles. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Me veio algo aqui assim, tipo... quantas vezes eu, você, Arthur, você, Ayrton, olhou para sua família, né? E falou para eles assim, eu me alegro pela família que eu tenho. Meu coração, ele queima em felicidade pelas bênçãos que vocês são. Eu parei pensando, eu fiz a pergunta, mas eu fiquei pensando assim, puxa, talvez, eu acho que eu já fiz isso em algum momento, mas eu já nem tenho certeza se fiz. E como pais, nós devemos fazer isso. Precisamos, né? Com Precisamos certeza. olhar para nossa família e dizer, eu sou feliz, eu me alegro com vocês. Declarar a legal bênção a isso. vida deles, né? Isso, Também. exatamente. E, Isso é uma bênção, né? Na minha pais, vida. fica a dica, né? Olha pra tua família, olha aí, reúne aí e fala, vocês são declara aquilo que alegra o teu coração. Ficou aí uma dica, bacana. Vai usar até referência bíblica, né? Você é meu filho amado e em ti eu me comprazo. Obrigado. Deus é bom. É isso aí, Deus faz bate bola bem certinho. Eu queria que você fizesse a tua... não considerações finais, Uhum. né? Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito da passagem que o Senhor trouxe ao teu coração. Eu tenho, nesses primeiros 3 episódios de podcast, tem sido uma experiência muito bacana, porque cada bate-papo que a gente vai tendo, você vai trazendo alguma palavra no coração e isso tem ministrado as pessoas. E hoje não foi diferente, Ayrton. Enquanto nós estávamos aqui conversando, e você falando um pouquinho da sua história, da forma com que você criou, né, os seus filhos, como você se posicionou como pai, e como você reforçou a identidade dos teus filhos. O Senhor me trouxe no coração o Salmo 127, versículo 4, que diz que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Qual que é a reflexão que isso me faz, Ayrton e pastor? Nossos filhos são flechas, e flechas devem ser lançadas. Você pode usar a melhor madeira do mundo, você pode usar a ponta com a pedra mais polida do mundo, a tua flecha ela pode ser construída, e fazer uma flecha não é algo que é rápido, é algo que demora tempo. Imagina você pegar lá e... pensar na prática mesmo. Você vai lá na árvore, escolhe um galho bacana, você vai lá, quebra o galho, começa a dar aquela lixada, começa a tirar as arestas, começa a tirar as pontas do galho, você começa a refinar aquele galho até o ponto que você fala assim, ok, tá retinho, tá bacana, tá polido, vou colocar a peninha atrás para dar o equilíbrio perfeito, para dar a direção perfeita. Vou fazer uma ponta bem bacana, porque a hora que ela atinja o alvo, ela fixe no alvo, fixe no propósito. Mas a palavra fala uma coisa que a gente muitas vezes passa desapercebido. Elas são flechas na mão do arqueiro. De nada vale a nossa flecha ser muito bem construída se nós, como pais, muitas vezes temos o nosso braço desequilibrado. Nosso braço descalibrado, vamos dizer assim. Acho que a palavra mais adequada é descalibrado. Perfeito. Um arqueiro inabilitado, um arqueiro não bem treinado, ele pode colocar uma flecha muito bem feita a perder. E nós, como pais, a gente precisa aprender hoje, né, a calibrar o nosso braço, a nos prepararmos como homens, como pais, porque a responsabilidade de lançar os nossos filhos é nossa. O papel da mãe é um papel de acalentar, é um papel de dar a proteção, o carinho, o amor. Mas o papel de lançar os filhos e de reafirmar a identidade deles é do pai. Perfeito. Uma coisa que eu observo, se você pegar uma mãe, se você der um bebê para uma mulher segurar, como é que a mulher segura? Ela pega o bebê e coloca para dentro do corpo. Pode perceber, a maioria das mães faz isso. Agora, se você colocar um bebê na mão de um pai, como é que ele vai segurar? Com o rosto para fora. Pode perceber, a forma com que o homem segura uma criança de colo é completamente diferente de como uma mulher segura uma criança de colo. Porque o papel do pai, ele tem esse impulso de mostrar o mundo para o filho. E mostrar o filho para o mundo. Coisa que a mãe muitas vezes acaba, no próprio papel materno, é isso. Como é importante a gente ter um braço como guerreiro, um braço calibrado
nós lançarmos as nossas flechas adequadamente para que elas cumpram o propósito e atinjam o alvo para qual Deus os criou. E um bacana disso, Arthur, é que não é só o fato do arqueiro lançar. Ele tem que ter uma... É ele que mira. É. É ele que vê o propósito lá. É ele que sabe o alvo onde ele tem que lançar. Então, tudo parte da gente, como pais. E eu vejo muitos pais nem se preocupando com o alvo dos filhos, com o propósito dos filhos. Né? Nós conversamos um pouco antes, e o legal é que eu falei assim, puxa, que bacana, você e tua casa estão servindo ao Senhor, né? Nós até eu e minha casa servimos ao Senhor, até ficamos dentro dessa questão. E é bem isso, é você tá... É bem bacana, eu sou bem criança, no sentido de lúdico, né? Eu visualizo, eu faço balãozinho. Então, quando o Arthur falava ali, pegar a flecha e tananã, ele tirar as AS e colocar a peninha e colocar a ponta bem... É bem isso que a gente faz com nossos filhos, ou que deveríamos fazer. Sim. E aí, muitas vezes, tem gente que deixa tão bonitinho e quer colocar essa flecha na parede, de quadro. Exato. Em vez de lançar essa flecha. Né? Ou, às vezes, pensa que terminou a flecha, agora beleza. A minha parte eu já fiz, não fez. Ainda falta o crucial. Então, eu preciso visualizar esse alvo. Eu preciso estar com o arco bem calibrado, meu braço bem fortalecido, porque a última função é o enviar. E hoje, a gente te ouvindo, Ayrton, a gente vê você fazendo isso. Sabe? Você só não somente está preparando, sabe, pegando um contexto da tua história, quando você fala para eles assim, não, Deus preparou a genitora para que nos abençoasse. E nós somos preparados para que abençoasse vocês, para receber vocês. E Deus sabia para quem que ele estava entregando o Victor, né? Isabela e Gabriele. Isabela e Gabriele. Flechas que precisavam ser bem preparadas. E a gente vê isso sendo construído. E que fique, né, a reflexão. Lembre-se que existe um alvo a ser acertado. Amém. Eu trouxe uma frase aqui, quero encerrar com uma frase de C.S. Lewis, né? Diz assim: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Bom. Verdade. Parabéns, Ayrton. Bacana. Ayrton, dê suas considerações finais aí pra gente. Então, aos pais, hoje o recado que eu deixo é: não ganhem tempo com os seus filhos. Né? Vista, não é perder, tem vista. Invista tempo. A gente olhando, eu olho para mim mesmo e vejo que eu preciso fazer mais. Né? E eles são muito importantes. Eles estão carentes, na realidade, de um pai, de uma mãe. Hoje é muito celular, é muita TV, principalmente celular, né? E você pode arrumar um espacinho lá e ficar um pouco com eles, mostrar que você está ali do lado, que você quer eles perto de você. E abençoe, declare quanto puder. Declare bênção na vida dele. Declare o que eles vão ser, como que eles vão ser. Mesmo que você veja teu filho fazendo uma coisa que você não goste, declare que ele é uma bênção, né? Vai declarando em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer, porque você é o pai dele, né? Você tem uma missão. E se Deus deu essa missão para você, você é responsável. Até pela salvação dele, enquanto ele é jovem, né? Depois, claro, quando ele fizer seus 19, 18 anos em diante, aí sim ele vai ser responsável. Mas até então, você é responsável para indicar o caminho, para levar ele no caminho. Você já vai deixar ele encaminhado, na realidade. Sim. Aí depois, claro, ele que vai decidir. Mas Provérbios fala, né, que devemos instruir no caminho. Depois, quando ficar mais velho, ele não vai querer desviar, não. Porque ele vai ver que realmente sem Deus a gente não é nada. Deus é muito importante. Que as pessoas, eu vejo as pessoas que têm um princípio, mesmo que elas chegam a se desviar, elas voltam. Porque ela tem um princípio, né? Elas voltam pro caminho. E é tão bom ter os filhos na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome dele. Isso é uma coisa mais importante que tem, né? Puxa, Invista nos seus filhos, né? Invista. Depois não adianta, depois chega um tempo que não adianta mais. Aí chega uma hora que é complicado para você reverter algumas situações.
Mas principalmente você aí que tem o teu filho pequeno, vai crescendo, tá na adolescência, não fala que ele é aborrecente, não fala que ele é ruim, não fala isso. Declare bênção na vida dele. Fala, você é uma bênção, meu filho. Mesmo que ele não, que os teus olhos você acha, não, ele não é uma bênção. Não, ele é uma bênção. Só tá tendo um momento de dificuldade, né? E esse momento vai passar, né? Tudo passa nessa vida, né? Que legal. Obrigado, viu, Ayrton? Obrigado mesmo. Puxa, que tempo precioso, né? Nós tivemos nessas semanas. Histórias lindas, marcantes, que nos ensinaram tanto. Fico bem feliz, assim, com as pessoas que nós escolhemos para estar com a gente. Foram pessoas, né, escolhidas a dedos. Eu creio que até o próprio Espírito Santo conduziu para que tudo isso acontecesse. E eu estou bem feliz com tudo que aconteceu até aqui. Eu sei que isso, né, o que nós fizemos aqui vai alcançar muitos corações ainda, vai transformar vidas. Amém. Histórias que transformam vidas, né? E eu sou muito grato, né? Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Eu quero deixar a bola agora com o Arthur, nosso escritor, né? O escritor do best-seller Resgatando o Capitão da Família. Uau! Né? Eu já li esse livro, é um livro muito bacana, devocionais que mexe com o nosso coração. Super recomendo, vou deixar você falar um pouco mais sobre, com mais, né, autoridade a respeito, e daí você pode fazer as considerações finais aí. Maravilha. Pastor, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade pelo convite de estar aqui. Para mim foi uma honra. Não quero fazer jabá, né, mas é só para apresentar mesmo esse material. Esse livro aqui que eu lancei o ano passado, em agosto do ano passado, Resgatando o Capitão da Família. Isso aqui é fruto de 10 anos de reflexão, de estudo, de oração, de trabalhar de Deus na minha vida. Então, dentro desse livro aqui, você vai encontrar 40 devocionais curtas. Então, sabe que homem não gosta de ficar lendo muito, né? Então, são textos de 3 páginas, coisa muito simples, que durante 40 semanas tem o propósito de estar transformando a sua vida. Eu abordo aqui 3 tipos de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge e relacionamento com os filhos. Então é uma leitura leve, bacana, mas ao mesmo tempo transformadora para homens casados. Obrigado. Tem na livraria da igreja. Se você quiser adquirir o seu, é só passar lá. E tuas considerações, né? Desse tempo que eu sei que foi maravilhoso. Foi especial. Né? E vou deixar você, amém, né, te dar a honra de encerrar esse tempo tão... Poxa vida, pastor, que honra. Me sinto honrado mesmo. Como disse, são 4 histórias fantásticas, né, de posicionamento, de identidade, de superação muitas vezes, mas é incrível como Deus age, né, na nossa casa, nossa família, por intermédio de um posicionamento dos homens. O pastor abriu na primeiro podcast, né, uma estatística dizendo que 85% dos homens que se convertem conseguem levar a sua família para a igreja junto. Esse é um índice altíssimo, né? Se a gente soubesse o poder que tem o homem, espiritualmente falando, né, dentro da sua casa, dentro da igreja, a gente hoje talvez estivesse fazendo uma sociedade muito mais. Então eu quero desafiar você que está nos acompanhando ao longo dessas semanas para você realmente reavivar o fogo no seu coração, que você possa influenciar outros homens a iniciar essa busca. Quero agradecer a presença de vocês que estão conosco aqui já há 4 semanas. Lembrar para você deixar um joinha nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a indicar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe com aquelas pessoas com quem você ama. Nosso objetivo é fazer com que essa mensagem se espalhe para o maior número de pessoas possíveis. Eu também agradeço, né, que realmente Deus possa te abençoar como nos abençoa nesse tempo. O nosso De Pai para Pai fica por aqui. Quem sabe, né, uma segunda temporada ano que vem. Quem sabe, né? Oremos por isso. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e que a tua casa seja abençoada. Obrigado, Ayrton, mais uma vez, né? Obrigado pela força aí. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe a sua casa e que você possa realmente ser esse homem segundo o coração de Deus, esse pai segundo o coração de Deus. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Alô, gente.